Olá amigos, eu sou a Dei do site euamotricô.com.br e hoje nós vamos tricotar juntos um belíssimo e fácil cachecol que serve tanto para homens quanto mulheres adultos, e este ponto é reversível, portanto os dois lados do seu cachecol serão iguais e ele não vai enrolar. Esta é uma receita ótima para iniciantes que, se você gostou, é só pegar as agulhas e vir tricotar comigo. Não esqueça o like, o comentário e de se inscrever no nosso canal antes de começar, claro. A gente vai começar colocando 22 pontos na agulha pelo método tradicional ponta longa. Aqui no nosso canal no YouTube tem videoaula para você aprender essa montagem, mas se você quiser fazer outra montagem de sua preferência, não tem problema. Se o seu ponto for apertado, você não vai começar o seu cachecol com a montagem na agulha 7. Você pode montar os pontos na agulha de 8 milímetros ou utilizando as duas agulhas juntas. Assim você garante que o início do seu cachecol não vai ficar apertado. Então eu estou aqui colocando os 22 pontos para ter um cachecol de tamanho médio. Se desejar mais pontos, coloque um número que seja múltiplo de 3 mais 1. Pelo direito, nós iniciamos a primeira carreira do nosso trabalho. Nela, nós vamos fazer um ponto em meia e, na sequência, vamos fazer 2 pontos em tricô. Agora, você deve apenas repetir o asterisco por toda a sua carreira. Portanto, repita novamente: um ponto em meia e 2 pontos em tricô. Esses 2 pontos básicos no tricô nós temos também videoaula aqui no nosso canal no YouTube. Se você é iniciante, cuidado quando você passar o fio para frente e para trás, porque se você perceber que tem pontos a mais se formando no seu trabalho, é porque você laçou o fio ao invés de simplesmente passá-lo para frente e para trás. Eu então estou aqui concluindo a minha carreira repetindo um meia, 2 tricôs. Um meia, 2 tricôs em todos os pontos que eu tenho. E quando você chegar no final, nos últimos 4 pontos da carreira, você deve concluir com um ponto em meia, seguido de 2 pontos em tricô, e o ponto que vai sobrar é um ponto em meia. E assim nós concluímos a primeira carreira. Giramos o nosso trabalho pelo avesso e iniciamos com um ponto em tricô, seguido de 2 pontos em meia. Agora, repetimos apenas o asterisco com um ponto em tricô, seguido de 2 pontos em meia. Nesta repetição e nesta carreira do avesso, nós vamos tecer acompanhando os pontos. Portanto, um ponto em tricô e 2 pontos em meia, você deve repetir por todos os pontos da carreira. Notem que eu não estou utilizando pontos de borda, porque não é necessário. E o seu cachecol também não vai se enrolar, então também não precisa blocar, nem utilizar outras técnicas para manter o seu cachecol retinho. Nos últimos 4 pontos da segunda carreira, a gente conclui com um tricô, seguido de 2 pontos em meia, e o ponto restante é um tricô. E esta foi a nossa segunda carreira pelo avesso. Vamos girar novamente. Na terceira carreira, todos os pontos serão em meia, do primeiro até o último. Esta é a segunda parte do nosso ponto decorativo, e aqui não tem nenhum segredo. A dica que eu vou dar, e é muito importante para os iniciantes, é não apertar demais o ponto na terceira ou na quarta carreira, pois a gente tende a fazer o ponto um pouquinho mais apertado quando ele é ou meia ou tricô. Então aqui você vai continuar tecendo com a mão bem leve para manter a tensão do seu trabalho. E nos pontos restantes basta continuar em meia normalmente. E esta foi a nossa terceira carreira. A carreira número 4 é feita com todos os pontos agora em tricô. E aqui mais uma vez estamos fazendo o avesso do ponto meia. Então, do primeiro até o último ponto da sua carreira, basta fazer tricô. É sempre legal, se você é iniciante, depois da repetição das carreiras de 1 a 4,
parar e conferir se você tem a quantidade de pontos que você começou o seu trabalho, porque se tiver algum erro, ainda dá tempo de corrigir. Inclusive, temos videoaula aqui no nosso canal no YouTube de como fazer a correção, caso você perca ou se atrapalhe em algum ponto sem precisar tirar todos eles da agulha. Estou concluindo a quarta carreira em ponto tricô e agora você deve repetir as carreiras de número 1 a 4. Eu fui contando quantas repetições eu fiz no meu trabalho, da 1 a 4, da 1 a 4. E aqui vocês podem ver o efeito do ponto quando eu concluí 70 repetições. Então, você vai contar ou essa parte elevada ou a parte em depressão. E aqui, para concluir, eu arrematei o meu trabalho em ponto tricô. Você não precisa arrematar em ponto tricô se não desejar. Você pode utilizar outro arremate de sua preferência. Eu utilizo este arremate porque ele facilita muito na colocação das franjas que eu vou colocar no meu cachecol. Se você precisa de mais dicas de como arrematar o seu trabalho, eu tenho uma videoaula aqui no YouTube com várias técnicas diferentes de arremate. Utilize aquela que você se sentir melhor. Quando você chegar no fim da carreira do seu arremate, você vai arrematar o último ponto normalmente e cortar o fio deixando aproximadamente 30 centímetros. Você pode deixar o tamanho que você quiser, porque esta parte final do seu cachecol ela será integrada à franja. Então é sempre bom deixar um pedacinho um pouquinho maior e não esqueça de travar o último ponto para que ele não se desmanche. Agora, com o nosso arremate concluído, olha só como ficou bem facinho. A gente vai fazer as franjas. Para isso eu estou utilizando um livro pequeno que eu tinha aqui na minha mesa para que você possa entender que você pode utilizar qualquer molde, qualquer medida que você quiser. Eu vou utilizar tiras de aproximadamente 30 centímetros, mas esse tamanho é opcional, você pode colocar no tamanho que você desejar ou nem colocar franjas, né, se você quiser. Eu dei 44, na verdade eu dei 45, eu sempre faço uma de segurança, dessas voltinhas em torno do meu livro, sem apertar demais, e agora eu vou cortá-las, porque eu tenho aqui o comprimento exato das franjas que eu quero. Elas serão colocadas no meu cachecol em dupla, então eu vou fazer 44 tiras, porque eu vou pregar 22 em cada lateral do meu cachecol, a cada um pontinho. Então, eu vou fazer com intervalo entre elas de um ponto. Vou mostrar para você. Eu pego uma agulha de crochê de número 4.5, é um tamanho ótimo para me ajudar a colocar essas franjas. Esses pontinhos em V's são os pontos que a gente tem para fazer a colocação das franjas. E é a cada um deles que eu vou colocar as franjas. Então, eu coloco em um, pulo um e coloco no próximo. Junto, então, 2 pedacinhos de franja. Eu coloco as pontinhas bem juntas para depois não ter que cortar tanto material. Encontro o meio dessas franjinhas e com a ajuda da agulha de crochê vou lá no primeiro pontinho e passo a dupla de fios por este ponto. Agora a gente dá aquele nozinho tradicional de franja para garantir que ele não vai se soltar. Faço novamente esse processo, lembrando que eu pulo um ponto e vou para o próximo para ter esse espaço entre as franjas. É também opcional. E assim, quando você concluir a colocação de todas as franjas no seu cachecol e aparar ali o tamanhozinho delas, o resultado é este aqui. Se você gostou, não esqueça de apoiar o meu trabalho curtindo, comentando e compartilhando. Eu te vejo na receita escrita no nosso site euamotricô.com.br. Um abraço gigantesco e até a próxima!